Bruno, Edgar e Egbert Bauer. São os irmãos Bauer, que faziam parte da chamada, do chamado jovens hegelianos, né? Os livros de Berlim, esses que foram se transformando quase que num clube literário e se afastando cada vez mais da crítica real, crítica política ao mundo real. A gente já deu uma aula sobre a questão judaica, né? No embate do Marx contra o Bruno Bauer na questão judaica, precisamente por uma posição que a gente pode até, se quiser, declarar antissemita do Bruno Bauer, porque ele vai dizer que para os judeus terem direito a qualquer tipo de emancipação humana, os judeus teriam que primeiro deixarem de ser judeus. Então, ele coloca como pré-condição para uma liberdade civil absoluta dentro do capitalismo, ainda dentro do capitalismo, é uma conversão, ou seja, uma discriminação de classe baseada numa deturpação da teoria hegeliana, né? Como o cristianismo seria uma religião universalista e o judaísmo uma religião particularista, ao não aceitar os termos universais da religião cristã, os judeus deveriam ficar destituídos de direitos políticos. Esse era o pensamento do Bauer. E aí o Marx vai dizer que não. E aí tem a famosa polêmica sobre a função sórdida do judeu. E aí ele não está falando do judeu povo, nem do judeu religioso. Ele está falando da função do comércio, da função do escambo, né? Da função de troca de moedas que os judeus tinham naquela época. Não todo o povo judeu, obviamente, nem todos os judeus como religião, nem como raça, né? Embora os judeus não sejam uma raça, sejam uma nação unificada por uma crença. Marx está falando efetivamente da legislação de vários países na Europa que proibiam uma série de tarefas, uma série de funções aos judeus, e que por conta disso os judeus foram se especializar efetivamente no comércio, né? E ele diz que numa sociedade em que o mercado não dita as regras, essa função, e ele está falando só dessa dita função judaica, né? Essa função judaica deixaria de existir também, né? Então, efetivamente, não proibindo uma religião ou reprimindo uma religião ou tirando direitos de alguma religião que você teria igualdade civil plena. Mas isso foi matéria da outra aula, né? Inclusive, eu questionei, discuti essas acusações sob um pretenso antissemitismo de Marx. É óbvio que não há, né? Há um carregamento de tintas para tentar, de maneira heterocrônica, já que essa questão do antissemitismo ainda não era uma questão universal nem central, nem era uma campanha. Isso vai acontecer posteriormente. Essa questão judaica, com o antissemitismo existia antes, mas estou dizendo como uma campanha orquestrada, como algo central, como algo instrumentalizado, estruturado, é posterior a Marx. Eu mostrei na outra aula, vocês podem ver, até dei algumas datas que eu tinha anotado, não tenho de cabeça, podem olhar na outra aula e aí vem claramente que há um heterocronismo, inclusive, nessa tentativa de jogar Marx em uma acusação completamente sem pé nem cabeça. O livro não trata disso, né? Na introdução a esse livro tem algumas anotações interessantes, né? Sobre a palavra Entäußerung, né? Que seria estranhamento, objetificação. Voltar a falar sobre isso, né? É muito importante esse conceito de estranhamento e alienação, né? Entfremdung e alienação. E a gente vai voltar a falar de exteriorização e objetivação em Hegel. Mas é importante falar o seguinte: Entäußerung, principalmente naquele livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, tem sido Jesus Ranieri, um dos principais tradutores de Marx, defende que, em vez de alienação, tem que se usar a palavra estranhamento. Existe um problema nisso aí. Qual o problema? Embora eu não seja tradutor do Marx, não seja especialista em alemão, não tenha competência para estar nessa discussão,
Mas por que eu digo que há um problema nisso aí? Porque antes de chegar a essa conclusão de que então ser que é a palavra que nos manuscritos econômicos filosóficos é usada por Marx para descrever estranhamento mais que Etifrendung, antes que a maior parte dos tradutores hoje dos textos do Marx vindos da Mega, da coleção Mega, dos manuscritos originais que estão em alemão para o Brasil tivessem convencionado que a melhor tradução para Entolserung é estranhamento e não alienação, ficou preso na consciência coletiva, ficou fixado, ficou introjetado na consciência coletiva, ficou pacificado e disseminado o termo alienação. Então, quando você fala em estranhamento, as pessoas estranham o termo estranhamento, porque o tempo inteiro a gente usa o termo alienação. A alienação se tornou um termo comum. Então, quando você vai ler um texto que não seja uma tradução de Marx, em qualquer lugar que se refere a Marx, se usa o termo alienação e não estranhamento. E o próprio Jesus Ranieri, em alguns momentos, usa os dois como sinônimo, né? Estranhamento seria um termo melhor traduzido para o português do que alienação sobre um objeto que é muito parecido, né? Alienação do homem em relação a si mesmo, alienação do homem em relação ao processo de trabalho, alienação do homem em relação ao outro homem, alienação do homem em relação ao produto do seu trabalho, ao modo de produção, à natureza. E isso foi um termo consagrado. Quando você fala estranhamento, as pessoas ficam um tanto quanto perdidas, mas são usados muitas vezes como sinônimos, tá? Sinônimos com graus pequenos de diferença. Então, essa discussão que rende livros, rende dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre isso, ela tem algum sentido nesse nível muito academicista de discussão da precisão do termo. Mas para uma formação em massa, para uma formação da classe trabalhadora, para uma formação de trabalhadores e para um debate de entender o termo, entender o que Marx está falando, não tem um sentido tão importante ou tão grandioso, não. Não são palavras que mudem completamente o entendimento do texto. Se usar alienação no lugar de estranhamento, ou estranhamento no lugar de alienação, sendo elas quase sinônimas, né? Essa visão do homem vendo o processo de produção como algo exterior a ele, vendo o processo de trabalho como algo exterior a ele, com o objeto do trabalho como algo exterior a ele, como seu próprio trabalho como algo exterior a ele, chamar de estranhamento ou alienação é a mesma coisa, tá? Então, esse é um termo hoje mais usado, estranhamento no lugar de alienação, mas usar alienação não é errado de maneira nenhuma e em determinados momentos. No próprio texto, na própria tradução do Ranieri, se usa alienação no lugar de estranhamento, porque ele mesmo disse que seria impossível usar estranhamento pelo sentido da frase, ou seja, efetivamente até alemão, né, o sentido é muito próximo, né? Entfremdung como alienação sempre, né? Então, um e outro seriam usados em determinados momentos nos textos do Marx, e o texto e a palavra de Aufhebung, superação, supra-assunção, que é uma palavra bem interessante, porque não é só superação. Supra-assunção é a luta entre os opostos, é algo que estruge, que sai de si. Não é só uma superação, é uma transformação. Tem o sentido de metamorfosear, de se transformar em outro. Então, Aufhebung é um termo, esse sim, não tem nenhuma tradução no português, mas é um termo que, grosso modo, seria traduzido como... Isso aqui é o barulho da máquina, tá, gente? Peço desculpa, a máquina de lavar aqui está fazendo muito ruído. Que seria o barulho... perdão, o barulho até me atrapalhou, esse barulho no ouvido. Que seria o termo de superação, e criaram, na verdade, os tradutores criaram esse termo supra-assunção para essa superação que mantém, essa superação que transforma, essa superação que é uma metamorfose, igual ao Aufhebung. E seria importante aqui eu falar de novo sobre a ideia de exteriorização e objetivação em Hegel. Vamos de novo fazer aquele chinês, né? O Hegel vê a alienação
como a própria história do espírito, né? O espírito em si, ele parado, esse espírito morto perpétuo, ele não tem uma história de per si, né? Pegando lá Descartes, pegando a ideia cartesiana, que vai se desdobrar em vários filósofos, né? Com Kant, com Locke, com Hume, e vai chegar ao Hegel, e na verdade o Hegel é o primeiro grande crítico dessa ideia, né? Marx vai pegar o Hegel, que Hegel é o primeiro que chega e fala, tá, né? Deus é, mas o Deus que é, mesmo Descartes, o penso logo existo, ele desdobra. Esse Deus que é não tem uma história, essa razão que é, esse logos que é, não tem uma história. Deus é seria um eterno repouso, é o ser sem predicado, a razão é, o logos é, mas que não tem uma história. Então, para esse ser, esse logos, essa razão ter uma história, ela tem que se desdobrar. Esse desdobrar dessa razão é a alienação original, a alienação de si mesmo, a objetivação do ser, a objetivação do espírito em si mesmo, mas num outro, né? Um si que é outro. Né? Então, por isso que para o Hegel, como ele é um deísta, como ele é um espiritualista, como ele é um idealista, a história do mundo é uma objetivação, é uma exteriorização do logos, ou seja, toda forma de objetivação e toda forma de exteriorização é uma alienação. Né? O termo alienação, no Hegel, é menos preciso que em Marx tem, obviamente, um sentido também religioso. A alienação, no primeiro momento, é o ser alienado de Deus, né? É o ser alienado do espírito, que precisa de uma religião, precisa de uma religação. E Marx não vai ser isso. Marx vai pegar esses termos do Hegel, que são muito importantes, exteriorização, objetivação e alienação, e ele vai separar exteriorização e objetivação, né? Objetivação de um ato, por exemplo, o homem se objetiva no trabalho, ele se exterioriza no trabalho, ele é nesse processo de trabalho, então ele, como Hegel, vai dizer que tudo só se objetiva, só se exterioriza, só tem uma existência na praxis, no movimento, mas ele vai dizer que isso não é um processo alienado. O processo alienado é só aquele processo que é estranho, que é alheio ao ser. Né? Então ele vai botar uma cunha, separar objetivação e exteriorização, que é um processo de ser do homem, né? O trabalho, a praxis, é o trabalho de ser do homem, da ideia de alienação. A alienação já é um trabalho em que o homem está alienado, em que o homem é um outro, uma circunstância externa ao homem, que é efetivamente a propriedade privada dos meios de produção. Então, esse trabalho exterior, que este homem se relaciona com esse trabalho como se fosse um outro. Esse trabalho não realiza o homem, esse trabalho é parcial, esse trabalho é cindido. Nesse trabalho, o homem se vulgariza, se acanalha, se deteriora, né? Se envilece. Né? Então, esse processo de alienação não é um processo de objetivação, é um formato do processo de objetivação que é alheio ao homem, que o homem não tem controle sobre ele, é um outro, por isso é alienado. Então, nem todo processo de exteriorização, nem todo processo de objetivação para Marx cria uma alienação. Né? Então, isso é muito importante preliminarmente. Né? A crítica, né? E esse livro seria A Crítica da Crítica Crítica, é um trabalho dirigido contra o jornal literário dos Geral, de Berlim, os livros de Berlim, os livros de Berlim, um grupo de livros pensadores, jovens hegelianos, que após o fechamento da Gazeta Renana, após a censura à imprensa prussiana, após o fracasso da tentativa de revolta contra a monarquia, eles vão cada vez mais se fecharem numa crítica muito introjetada, uma crítica quase esotérica ao mundo, e vão transformar essa crítica numa crítica cada vez mais obscura, em que você não consegue ver o mundo real. Né? O Marx vai não à toa, chamar, por isso, a filosofia de a religião da ciência. Né? Então, o que o Marx vai fazer nesse livro é criticar, né, o não reconhecimento da massa e a espiritualização das lutas reais. O Marx e o Engels vão dizer que os alemães fazem, na imaginação, os alemães
jogam na imaginação as lutas reais que os outros povos fazem de verdade, as revoluções, a Revolução Gloriosa Inglesa, a Revolução Francesa, que são feitas de maneira real, por acontecimentos reais do mundo real, são feitas pelos alemães na teoria. Vocês sabem que eu faço doutorado em literatura comparada, né? Eu estava olhando agora, já estou olhando há algum tempo, né? Os formalistas russos, né? Os estruturalistas, os desconstrutivistas, né? E é interessante porque todos esses pensadores, eles começam na ideia da fenomenologia do ser essente. O que é o ser essente? É que a base de toda a filosofia é a separação entre o ser e a essência, né? O que vem primeiro? A filosofia idealista vai dizer que o que vem primeiro é a essência, depois vem o ser. Hegel, né? Primeiro a razão, e o homem é um desdobramento dessa razão. A história é um desdobramento dessa razão, embora você tenha que reconhecer essa razão pela história. É um pouco mais sofisticado, é um pouco mais complexo a ideia hegeliana, mas são sempre deístas e espiritualistas, né? E hoje a gente tem uma invasão aí, né? A Universidade Brasileira, a Academia Brasileira é, em sua maioria, tanto na literatura quanto na filosofia, pós-estruturalista, são pós-modernos. Quando você fala em matéria, eles falam que é positivismo, né? O fato empírico é positivismo. Então, você ter o mundo real é positivismo. Lembrando que, por exemplo, Levi-Strauss vai dizer que a filosofia, né? Filosofia não, né? Estruturalismo vai estudar a estrutura das estruturas, né? Ou seja, o mundo real basicamente desaparece. Você tem que entender o funcionamento daquela estrutura decalcada da sua história, decalcada da sua praxis. E, olhando isso, é bem interessante. O Sartre tinha dito o seguinte: quase que todos os movimentos pós-marxistas, quando vistos por dentro, se parecem muito com os movimentos pré-marxistas, né? A única filosofia viva seria o marxismo, porque ela é a única que mantém um vínculo com o mundo histórico real. Quando você vai ver todas as filosofias, não estou dizendo que dentro delas e dentro dessas escolas não tenham coisas interessantes de serem estudadas, de serem compreendidas, não tenham, dentro de uma estrutura em que a gnesiologia e que a teoria do conhecimento manca, é falha, tem alguns desenvolvimentos bem interessantes, né? Mas todas essas filosofias, elas parecem retomar a ideia dos jovens hegelianos, né? Da crítica à crítica, ou seja, a crítica que critica a própria crítica, que perde o elo com o mundo real, né? A ideia do desaparecimento do autor, da teoria da recepção, é sempre esse desaparecimento do homem, do homem como figura e processo histórico, né? Você vai querer criar os entes imaginários no lugar dos elos históricos reais. E o que os jovens hegelianos vão fazer é isso: criar regras de pensamento em que o elo com o mundo real, o elo com a história, ele desaparece, né? Então, por isso que eles vão chamar Marx e Engels a filosofia dos jovens hegelianos como a filosofia como religião da ciência, né? Por exemplo, eles vão simplesmente ter um ojeriza a massa. Os interesses, eles viam a massa como algo sórdido, como algo vulgar, como algo que opunha à espiritualização da política, os interesses vis e materiais, né? Então, eles vinham uma história que só existia na cabeça e do qual eles eram os portadores. Eles, a classe culta, a massa cheirosa da Catanhede, né? Os filósofos, os educados, os acadêmicos, é que conduziam a história, né? Essa massa não poderia jamais ser portadora da história. É interessante porque o Marx já avançou muito, tanto o Marx quanto o Engels. Você olha para esse livro, eles já estão simplesmente condenando essa forma de fazer filosofia, né? Quando eles chegarem ao pensamento deles acabado, o arcabouço desse pensamento acabado, eles vão dizer que o que os filósofos até agora fizeram foi discutir o mundo. Nossa missão é revolucionário, revolucioná-lo. Então, eles não olham mais para essa massa como uma massa amorfa. Embora haja a crítica do Marx ao comunismo vulgar, ele acha que dá, ele defende que dá para superar essa ideia do comunismo vulgar dentro do movimento do comunismo real, não mais como um intelectual solitário que vai pensar uma teoria brilhante, não. O
comunismo, para ele, se torna um movimento real das massas oprimidas pelo capitalismo. Não é mais um movimento de espiritualização. É lógico que ainda existem muitos termos hegelianos, mas são termos hegelianos de uma realização da filosofia, de uma filosofia militante, como, por exemplo, a teoria da emancipação humana. Essa teoria que eu já falei nas outras aulas, que acaba com essa ideia, né, essa reivindicação de que o marxismo não pensa no indivíduo, só pensa no coletivo, porque a teoria da emancipação é uma teoria coletiva e individual. Você não emancipa só uma massa, você emancipa a humanidade inteira e cada pessoa da humanidade. Não é simplesmente você fazer uma revolução e tomar os meios de produção, é emancipar a humanidade, é você poder criar, né, criar condições para que o potencial de cada pessoa seja explorado ao máximo, para que toda a criatividade, para que todas as potências adormecidas da humanidade sejam utilizadas, sejam desreprimidas, deixem de ser sufocadas e sejam postas para fora, né? Então, eles vão criticar fortemente essa filosofia de uma elite culta, né? Dizendo que elas não conseguiam ver os interesses da classe trabalhadora no movimento das três uniões e cartistas da Inglaterra. Ele trata como parcial a luta da classe trabalhadora pela redução da jornada, como uma luta egoísta, né? Ele não faz nenhum sentido, efetivamente, só uma pessoa que está muito alheia à classe trabalhadora vai achar que a luta pela redução da jornada, uma luta vital, seria uma luta egoísta, porque eles têm uma história prévia aqui, postasiada, que não tem nada a ver com o mundo real, e que parece muitas vezes com esse marxismo positivista que a gente tem, né? Fazem parte desses grupos o Bruno Bauer, Richard Huygens, o Edgar, que é irmão do Bauer, né? Ele, por exemplo, o Edgar, que é irmão do Bauer, se opõe a socialista, Flora Tristan, diz que tudo que é produzido, que aquela famosa texto que dizem que é do Marx, na verdade, está muito ligado aos anarquistas, e aqui está colocado na boca da Flora do Tristan, né? Que tudo é produzido pelos trabalhadores, tudo a eles tem que pertencer, né? Ele diz que o Edgar Bauer diz que para que isso acontecesse seria necessário uma consciência mais forte que a consciência dos trabalhadores, ou seja, o filósofo é sempre alguém que está acima dos outros, né? Que vai educar o mundo, que é outra coisa que vai ser criticada pelo Marx e pelo Engels nas teses sobre Feuerbach, né? É o lado ativo, né, que são os intelectuais, vezes o lado passivo, que são os trabalhadores, né? O trabalhador como algo parcial. Para esse trabalhador se emancipar, para o Edgar, ele teria que criar tudo, em todo momento, em todo momento, ao mesmo tempo. O que é um absurdo total, ninguém cria tudo, né? O filósofo, na cabeça dele, pode criar o mundo inteiro, mas só na cabeça dele, só na imaginação, não de forma concreta. Mas a classe trabalhadora inteira, sim, cria tudo ao mesmo tempo, e todo o tempo, não o único trabalhador. O único trabalhador não pode criar tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa luta não é parcial, porque é a luta da classe sofredora, é a luta da classe que não pode se emancipar sem emancipar toda a humanidade. Ao trabalho concreto real, a classe trabalhadora real, ele opõe a massa coletiva de um trabalho abstrato que só existe na cabeça dele, né? É bem interessante isso. O Marx e o Engels já colocam aí no centro da questão a classe trabalhadora, o trabalhador real, o movimento real sindical, o movimento dos cartistas, o movimento das trade unions, o movimento anarquista, o movimento socialista, né, em lugar dessa classe trabalhadora imaginária. Tem um texto bem interessante do Marx sobre o amor, porque o Edgar se opõe ao amor, isso parece uma revivescência do platonismo, né? Platão também se pega a República, se opõe ao amor carnal, porque o amor carnal rebaixaria o ser humano. Nós temos uma alma, né, tripartida, né? Baixo ventre, coração e cérebro, e o cérebro seria a parte superior, inclusive isso também é a tripartição da sociedade. Então, o amor que é do baixo ventre, o amor que é visceral, o amor que é do estômago, que é do sexo, né, que é das gônadas, esse amor seria o pior tipo de amor, porque é um amor que ele é insaciável e, quando saciado também, leva ao tédio, à separação, à frustração. Isso é a ideia platônica. O Edgar parece retomar isso, né? Dizendo que o amor não é algo que o filósofo deva
para o qual o filósofo deva prestar atenção, para o qual o filósofo deva se debruçar, né? Seria Volosh, o diabo encarnado. Por que é o diabo encarnado? Porque é o mundo real, né? Da mesma maneira que Platão pensa no amor, que é um amor dos filósofos, mas é um amor só imaginário, o amor real é tudo de bom e de ruim também. O amor real tem frustração, o amor real tem tédio, sim, mas também tem paixão, tem um prazer, tem um gozo, tem a separação, tem a perda, tem tudo que acontece no mundo real. Mas fala assim, na verdade, o que o Edgar se opõe ao amor real, porque ele se opõe ao mundo real. O mundo real é esse mundo das perdas, dos danos, né? Ele vai opor a sobriedade à paixão. A paixão é a vida, né? É a vida em contradição. Os jovens hegelianos querem essa vida sem contradição. Efetivamente, se você não ama, se você só tem uma figura de mulher ou de homem amado na sua cabeça, essa figura vai ser perfeita. Essa figura não vai trair, essa figura não vai se zangar, essa figura não vai estar de mau humor, essa figura nunca vai deixar de te chamar, né? Porque é uma figura apenas retórica, uma figura apenas imaginária. O amor real, ele tem todas as coisas de bom, né? Tem o namoro, tem andar de mão dada, tem um carinho, tem um sexo, tem um prazer, tem um gosto, tem tudo de bom e tem tudo de ruim, né? Tem o ciúme, tem a suspeita, tem a traição, tem a briga, tem o tédio, e isso é a vida real, como é o mundo real. O mundo real é cheio de contradições. Então, Marx faz um texto muito interessante, né? Em defesa da paixão, em defesa da carne, até porque ele é monista, né? A humanidade, não existe um espírito à parte do seu corpo, à parte do seu cérebro, né? Então eu falei, o amor é isso, o amor é essa coisa inquietante, desafiante e sem nenhuma garantia, né? Ele vai fazer um texto contra a quietude do conhecer e talvez comparando, né, esse marxismo militante da classe trabalhadora, da classe operária real, do mundo real, contra esse socialismo imaginário, né? Ele está dizendo que o amor é igual a moça do estrangeiro expulsa pelo país pela polícia da crítica, né? Essa crítica que não suporta contradições, que não suporta um mundo real. O amor não pode ser desenvolvido a priori, assim como o conhecimento também não. Mesmo no materialismo crítico, no materialismo dialético, no materialismo que não é positivista, no materialismo que não é um conhecimento hipostasiada a priori, na qual você já reconhece aquilo que você foi buscar antes de você experimentar, no materialismo dialético, né, por mais que você abstraia, por mais que você precise abstrair, que você precise da teoria, a prova do pudim continua sendo comer o pudim. O mundo ainda é um mundo real. O seu conhecimento tem que ser provado na praxis, né? Então, ele vai dizer que essa crítica, a crítica combate tudo que é vivo, combate tudo que seja praxis. Muito interessante o que o Marx fala, né? Aqui tem uma parte interessante também, porque o Marx vai defender o Proudhon. Muito interessante o Marx defender o Proudhon. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o Marx ele vai conhecer, ele está começando a conhecer essas sociedades secretas, as sociedades comunistas, o movimento fabril, ele vai conhecer, inclusive, as trade unions de Manchester, através do próprio Engels, ele vai travar contato com essas trade unions, e ele vai começar a ler os economistas, e aqui ele ainda está bem aquém do Marx do Capital, né? Ele vai dizer que Proudhon assenta a sua crítica na propriedade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já desconfia, ele fala, ele está só assentando a crítica na propriedade em geral, e não nas contradições do próprio sistema. Marx aqui ainda está defendendo o Proudhon, né? Defendendo o Proudhon contra os jovens hegelianos, que o Proudhon está falando de uma propriedade real, não de um mundo hipostasiado, cujas contradições só existem na cabeça do filósofo, e são contradições entre o coração e a mente, entre o querer e o saber, né? Aquela ideia de que o filósofo é quem vai conduzir o mundo, que vai reformar o mundo, e que a política é o espaço ativo, sem contradições. Lembrando que em Hegel, né, o fim da história em Hegel é o Estado prussiano. Né? As contradições, o espírito se exterioriza e termina as suas contradições se hipostasiando no Estado. Então, o Estado seria o local
onde todas as contradições seriam sanadas. Inclusive, a burocracia estaria a serviço desse Estado, a burocracia seria quase o ente perfeito, estaria a serviço desse Estado para dirimir as controvérsias. E o Marx não, o Marx já na crítica da filosofia do direito, nem é nos manuscritos, na crítica da filosofia do direito, ele vai dizer que isso não é verdade, também na questão judaica, que essa burocracia dentro do Estado, ela se torna um pequeno Estado dentro do Estado, sim, com interesses, às vezes, contraditórios contra o próprio Estado, né? E contraditórios às diversas classes sociais, porque ela, como burocracia, ela começa a viver do Estado. Então, Marx é um dos primeiros que fala, olha, tem uma contradição. Você observa isso em todos os estados. A burocracia ela se transforma quase numa classe em si. Né? Você vê que tem gente, por exemplo, que entra no governo, passa governo, entra governo. Eu não estou falando de funcionário concursado, não, tá? Estou falando dos especialistas em burocracia. Passa governo, entra governo, sai governo, e ele fica lá porque ele conseguiu um nicho, né, do funcionamento daquela máquina, no qual ele se torna essencial. Então, a burocracia ela se torna um ente em si, né? Quase uma classe em si dentro da sociedade, não que ela que as pessoas dessa burocracia não pertençam a uma classe social, mas ela é um construto em particular. E o Marx é o primeiro a notar isso. Ele fala, não, essa burocracia ela não vai defender os interesses gerais, ela não vai personificar a razão do Estado, ela não vai personificar o príncipe, ela não vai personificar o interesse coletivo contra o interesse particular. Muito pelo contrário, ela também vai ser um interesse particular dentro do Estado. Então, é bem interessante isso, né? Mas o Marx ainda tateando a economia política, ainda não é o Marx do Capital, muito menos o Marx da miséria da filosofia, que vai destruir o Proudhon. Se o Marx tinha alguma simpatia com o Proudhon, e tinha até uma amizade, num primeiro momento, posteriormente ele vai destruir todo o sistema do Proudhon, né? O sistema dos bancos de crédito, os sistemas do trabalho-hora, os sistemas de trocar trabalho por trabalho. Ele vai dizer que aquilo é uma ilusão, uma utopia que se esvanece diante da concorrência capitalista, que é a regra no mundo capitalista, que aquela utopia não se realiza e não ajuda a classe trabalhadora a entender as contradições de classe. Né? Então, Marx, aqui ele ainda está tateando, ele ainda está procurando um caminho na economia política para se tornar o grande Marx. Né? Aqui ele vai fazer outras críticas, né? Ao Zélica, a história como um mistério, né? A dança é o mistério da sedução, a filosofia também é a poesia, o mistério absoluto, a crítica dá voltas em si mesmo e elucubra teorias. É interessante, porque quando eu olho para o estruturalismo, a fenomenologia, o pós-estruturalismo também tem isso, né? Você vai ver que é um discutindo com outras regras de funcionamento daquelas entidades e o mundo em si ele vai desaparecendo, porque você tem que justificar aquelas regras um sistema de lógico que é interior a si mesmo e que muitas vezes tem pouco a ver com o mundo. Não tem uma história. Como se chegou a essa autonomia das estruturas? Como essas estruturas elas estão de pé de per si sem uma história anterior, né? E é interessante porque dentro do Se Liga, né? Ele vai, dentro desses mistérios, ele vai falar até do mistério da servidão e vai colocar que algumas pessoas se realizam quase que servindo as outras. E o Marx vai lembrar o mistério, a dialética do Senhor dos Escravos. Ele chega a dizer que o mistério na condição de zombaria pertence aos criados, que a zombaria seria dos criados, seria uma forma de vingança e seria também uma forma de realização desses criados, né? Então, é interessante tomar a dialética do Senhor dos Escravos, porque isso, no fundo, é uma apologia da servidão. Quando você pega, por exemplo, Nietzsche, o que diferencia o Marx do Nietzsche é que, embora ele pegue a dialética do Senhor dos Escravos e detone o capitalismo, e detone o cristianismo, por ser uma filosofia do fraco, do sofredor, do reprimido, e de transformar essa repressão em algo bom, né? O bom não ser aquele que executa algo de maneira boa, mas seja aquele que renuncia, aquele que é medíocre, aquele que abaixa a cabeça. Né? Embora ele denuncie essa dialética do senhor e do escravo, ele não denuncia a dialética do senhor e do escravo visualizando uma saída dessa dialética. Muito pelo contrário, ela fala que se você pode criar um único ser excelso, se você pode criar um punhado de pessoas que se excedam dentro dessa dialética, essa dialética é bem-vinda. O que não se pode
é adotar a moral do reprimido, adotar a moral do recalcado. O Marx ele se coloca fora dessa dialética. Ele fala que na dialética do senhor e do escravo, um é objeto do outro, é objeto do objeto. O senhor não existe sem escravo, o escravo não existe sem senhor. Né? O perfeito, né? O Timé lá da Grécia, né? do Platão, do Aristóteles, né? O melhor criado é aquele que sabe servir melhor. Mas só existe o melhor criado se existe o melhor senhor. Então, nessa dialética tem que ter o bom senhor e o bom escravo. O bom senhor não pode castigar demais o escravo. O bom senhor não pode ser injusto com o escravo. O bom senhor tem que cuidar do escravo. O bom senhor tem que alimentar o escravo. O bom senhor tem que dar alguma ilustração para o escravo. E o bom escravo tem que saber servir bem ao seu senhor. Né? Então, a dialética do senhor e do escravo fica ali de pé. Você pegar, por exemplo, o Bismarck, quando ele defende a classe trabalhadora, entre aspas, ele defende a classe trabalhadora desde que a classe trabalhadora não deixe de ser explorada. Então, vamos alimentar bem, vamos morar bem, vamos dar boas condições de vida, desde que a gente não emancipe essa classe trabalhadora. Desde que essa classe trabalhadora não tenha ideia de acabar com o senhorio. O Marx vai dizer que a única forma de sair dessa situação da dialética do senhor e do escravo é não mais escravos e não mais senhores. Nem escravos e nem senhores. Você tem que eliminar a dialética. Você não tem que ser um bom escravo nem um bom senhor. Né? Você tem que acabar com os senhores. Acabando com os senhores, não há mais escravos. Né? Tanto que Seliga diz que no cristianismo o mais desafortunado dos seres é o mais privilegiado. Nesse ponto, Marx é bom, interessante ver, né? Que nesse ponto há um diálogo entre Marx e Nietzsche. Né? O Nietzsche também olha para o escravo, né? Olha para a servidão, olha para o recalcado e fala: a moral do recalcado corrompe toda a sociedade. Mas ele não está falando isso no sentido de fazer uma revolução, mas ele fala que essa moral cristã ela subordina a sociedade a ficar nessa servidão permanente. Né? Então, você tem a moral da mortificação, a moral do mundo melhor depois da morte, a moral contra a vida, a moral contra a alegria, a moral contra o gozo, a moral contra o prazer, a moral contra tudo que é de vivo e pulsante. Então, nesse ponto, Marx e Nietzsche eles estão batendo um papo legal. A conclusão dos dois é diferente. Né? O Marx conclui pela necessidade da revolução, o Nietzsche não, mas o Nietzsche fala do ser que ainda não nasceu, né? O Übermensch, do homem que não pode nascer nessa sociedade. Então, ainda que o Nietzsche não seja um revolucionário, que seja um conservador no sentido de não querer uma revolução na sociedade, o ser Übermensch do Nietzsche só pode existir numa sociedade sem senhores e sem escravos. Né? Aqui a gente volta em Bruno Mauer e a crítica absoluta, a crítica da massa inerme, né? O preconceito que ele tinha contra o povo, né? O coração versus mente, a atividade intelectual versus a atividade sórdida das massas. Né? A verdade é um ser autônomo que se prova por si mesma, não precisa de uma prova na praxis, não precisa de uma prova no mundo real, e a massa deve segui-la. A massa. E aí o Marx começa realmente a ficar muito próximo, né, daquela democracia radical que vai criar o comunismo, quando ele vai dizer que é a massa que deve escrever sua história. Então ele já está ali prontinho no princípio da autoemancipação proletária, que já é o comunismo prático, que já é o comunismo real. Né? Aqui ele fala que essa crítica, a crítica faz a luta contra cadeias imaginárias. A luta do escritor contra o censor como uma luta de boa consciência contra a má consciência, mas não uma luta que vai acabar com a estrutura que permite ter um censor. Né? Você não luta só contra a censura, você luta contra o Estado que tem a censura. Né? E o Marx vai fazer uma crítica muito furiosa ao termo progresso. Ele vai dizer que o progresso é uma categoria abstrata e totalmente desprovida de conteúdo. É uma crítica socialista, que mostra que o progresso até agora alcançado é alcançado contra a grande maioria da massa de homens reais. Ou seja, o progresso de per si, o progresso científico de per si, o progresso técnico de per si, ele não emancipa toda a sociedade e ele não beneficia toda a sociedade, porque ele não é dirigido para isso, ele é apropriado para uma pequena massa que faz uso desse progresso para seu próprio proveito e para sua própria dominação. Então, aí, o Marx faz uma crítica muito materialista e muito realista e 100 anos na frente do que está acontecendo agora. Quando você vê a quarta revolução industrial, a automação, a robótica, serem usadas não a favor da emancipação humana e para um melhor progresso, de uma melhor qualidade de vida, mas para você criar plutocracias, oligarquias, né? Criar grandes massas de desemprego crônico
criar grandes massas de desvalidos, criar grandes massas de pessoas sem acesso e uma pequena quantidade de seres, né? 1% dominando tudo, e aí dialogando, sei lá, com 10%, com 15%, que também comem as migalhas dessas benesses, mas se comparado com a grande massa também de vida e que sustentam o sistema. O Marx está apontando para isso, está dizendo, olha, esse progresso técnico, se não for um progresso técnico de toda a humanidade, se não for uma estrutura condicionada a voltar suas benesses para toda a humanidade, vai gerar uma plutocracia, vai gerar uma oligarquia da ciência que vai se voltar contra toda a humanidade, né? Isso também leva à redução do movimento real das massas concretas ao pensamento de alguns indivíduos. O messianismo, né? Principalmente o messianismo dos sistemas socialistas utópicos franceses. Ele faz uma crítica pesada aos doutrinários franceses e a crítica também ao pensamento socialista burguês utópico e reacionário. Reacionário porque não pensa em emancipação através de um projeto de revolução que acabe com o status quo vigente e vise ao novo status quo, né? O Hegel vai dizer, Marx vai dizer que essa filosofia do Hegel, da realização da história ao final, pode levar à filosofia como expressão do indivíduo absoluto, né? Desse indivíduo absoluto que condensa toda a história, né? Aí que tem uma citação sobre Bruno Bauer e a questão judaica, eu acho que não é necessário, né? A gente já leu a questão judaica, a gente já falou sobre a igualdade civil, a gente já falou do papel do Feuerbach, né? E aí o Marx vai criticar o ateísmo como crença e religião da humanidade. Ele vai dizer que não é esse o objetivo da filosofia. Não é criar uma filosofia ateia, não é criar um ateísmo como religião. É libertar as potências humanas. Obviamente que ele não está dizendo que as religiões têm que continuar, mas o ateísmo não pode ser uma forma de religião também, uma superestrutura hipostasiada que substitua a religião, como, por exemplo, tentaram os revolucionários franceses, né? A posição dos jovens hegelianos contra a Revolução Francesa e o jacobinismo, eles eram contra tudo que recendia a realidade, né? Então, eles insuflam esse ser supremo contra o egoísmo da nacionalidade, mas quando você vai ver na Alemanha, eles são extremamente prussianos, extremamente alemães, é só lembrar do apoio que eles deram à lei de exceção com relação aos judeus, à lei de supressão de direitos dos judeus, né? O Marx opõe essa visão de que a nacionalidade é algo mesquinho dos franceses e que os alemães estariam buscando sei lá, um grande milenarismo, uma grande razão universal que se oporia à nacionalidade, o movimento real, né? Na nacionalidade como construção de estados reais, nacionais, que se ergueram na luta contra o feudalismo e que criaram suas fronteiras, sua própria tributação, seu próprio sistema de poder. Então, há uma história disso aí, não é uma história emanada da cabeça do filósofo, né? Robespierre, Saint-Just e seu partido, por terem confundido a antiga comunidade realista democrática, baseada na real escravidão, com o moderno, com o moderno Estado representativo, que descansa sobre a escravidão emancipada, né? Ou seja, eles não conseguiram entender essa contradição da sociedade civil burguesa. Se a igualdade projetada na antiga comunidade feudal era uma igualdade política baseada numa situação em que não há progresso, numa situação em que a sua posição na sociedade é dada por um título, dentro da sociedade civil, essa igualdade legal, que não é igualdade real, ela repousa na desigualdade absoluta. Os direitos humanos, como foram criados, são a sanção da sociedade civil emancipada burguesa. Sem burguesia não há direitos humanos, como nós conhecemos, e esses direitos humanos pressupõem, primeiramente, os direitos de propriedade. A gente não é contra, os comunistas não são contra os direitos humanos. Muitas vezes eu vejo assim lives contra o liberalismo sem entender, né, a dualidade, a contradição que existe entre o movimento comunista e os direitos civis conquistados pela burguesia ou conquistados pelo proletariado junto com a burguesia na sua luta contra o feudalismo. Marx nunca foi contra eles.
Quando você vai ouvir Marx falar de revolução política, ele está falando de uma revolução burguesa de conquista de direitos para depois se proceder à emancipação humana. Ele não contrapõe a emancipação humana a esses direitos. Ele fala que esses direitos humanos são censitários e são limitados, porque são direitos de uma sociedade em que a desigualdade é substantiva. E esses direitos humanos só serão plenos numa sociedade socialista, numa sociedade em que as pessoas não sejam substancialmente desiguais. Mas ele aponta que esses direitos são historicamente conquistados, só foram nacionais burgueses. Né? Então, depois ele vai falar do Napoleão e vai falar da contradição entre o Napoleão. Né? Ele vai dizer que o Napoleão foi a última batalha do terrorismo revolucionário contra a sociedade burguesa, também proclamada pela Revolução em sua política. O Napoleão já possuía o conhecimento da essência do Estado moderno e compreendia que este tem como base o desenvolvimento desenfreado da sociedade burguesa, o livre jogo dos interesses privados. Ao mesmo tempo, ele opunha esses interesses a interesses desse Estado nascente. Então, as guerras napoleônicas, muitas vezes, foram feitas em nome do Estado francês, mas também, muitas vezes, contra os interesses burgueses desse Estado francês, porque suspendia o comércio, mexia na balança comercial, paralisava parte da indústria. Então, havia contradições entre as razões de Estado e os interesses burgueses dentro da própria sociedade burguesa, porque o bonapartismo seria uma espécie de momento de equilíbrio. A burguesia não está madura o suficiente para ter um representante seu que consiga controlar a sociedade e levar a sua política à frente, e nem o proletariado está o suficientemente formado, organizado, amadurecido para tomar o poder. Então você tem aquele momento bonapartista. Mas é interessante como Marx consegue ver essas contradições e consegue localizá-lo na realidade histórica, né? Não numa invenção, não num Napoleão, uma figura imaginária, um Messias, um caudilho, mas como um criador e criatura da Revolução Francesa, alguém egresso do fim do termidor, do fim do fracasso do terrorismo. O sucesso do terrorismo também é o seu fracasso. O terrorismo jacobino, ele efetivamente edifica o Estado burguês, mas aquele terrorismo não pode se plantear indefinidamente como uma forma de funcionamento da sociedade burguesa. A sociedade burguesa não consegue funcionar indefinidamente naquele terrorismo. Então, a burguesia ainda não tem força suficiente para comandar uma república parlamentar de funcionamento moderno, como a gente vê hoje, mas ela também não tem que prescindir daquele terrorismo para que volte a comercializar, para que volte a produzir, para que volte, para que usufrua das conquistas que aquele terror, que aquela revolução deu a ela mesma burguesia. São as contradições do processo. Né? Marx continua aqui, saindo da Revolução Francesa, rebatendo Bruno Bauer, que ataca o materialismo francês, e o Bauer demonstra um desconhecimento muito grande do materialismo francês, ele reduz todo o materialismo francês a uma reminiscência do espinosismo. Marx vai chamar isso de materialismo imaginário e vai mostrar o materialismo francês real. Né? Vai começar de Descartes e vai mostrar que a partir de Descartes há uma divisão no materialismo francês. Você tem Leroy, que vai usar a física de Descartes contra a sua metafísica, né? E o Gassendi, que vai recuperar o epicurismo, Voltaire, Pierre Bayle, o ceticismo francês. Essa linha de pensamento vai levar a ciência da natureza na França, as pesquisas na física, as pesquisas na química, ao materialismo da natureza, ao materialismo na ciência da natureza, que é muito forte, que basicamente dá linha nas ciências do mundo até hoje. Né? Do outro lado, você vai ter um caminho diferente, que vai dialogar. Espera aí, gente, que caiu aqui de novo a câmera. Essa câmera, de vez em quando... Então, do outro lado, o materialismo francês ele vai se bifurcar, né? Vai ter o materialismo das ciências da natureza e o materialismo das ciências sociais, que vai fazer um outro caminho. Vai pegar o ceticismo, o sensualismo inglês, né? Do Locke, que vai beber do Duns Scoto, né? Da ideia de que a matéria não poderia pensar, ou seja, o pensamento como atributo da matéria, de Bacon e de Hobbes, né? A certeza
cartesiana, o sensualismo, né? Aquela história da tábula rasa, né? Do ser humano completamente condicionado pela sociedade. Através de Locke, a gente chega a Condillac, já na França, né? E vai dizer que a alma, o espírito, seriam apenas atribuições da matéria, atribuições do cérebro. Né? Então, você vai chegar ao imanetismo em relação ao homem e a toda a sociedade. Então, o materialismo francês ele vai, numa crescente, chegar até Marx. Né? Você fala assim, mas o Marx ele não vai ser um discípulo do Hegel, ele não vai ser um continuador do Hegel? Sim, não. O Marx ele vai pegar a dialética hegeliana e vai utilizá-la como método de análise da realidade, mas ele vai beber muito do materialismo francês e ele vai se dizer discípulo e prosseguidor tanto do jacobinismo quanto do materialismo francês nesse debate entre materialismo e idealismo, né? Entre matéria e ser, entre ser e essência, né? O que vem primeiro, o ser ou a essência, o Marx vai sempre dizer que o que vem primeiro é o ser. E aí ele vai pegar muito do materialismo francês para rebater as argumentações deístas, né? Aqui o Bauer vai dizer que a substância que não encontra a si mesmo no conceito e na autoconsciência descamba para o romantismo. Ou seja, a substância deriva dessa ideia, né? Ele vai chamar o mundo de um romantismo, né? Os materialistas seriam grosseiros e não veriam os perigos dos vícios que solapam os impérios inteiros, que estariam embebidos nessa substância moral. Ou seja, ao fim e ao cabo, os impérios seriam expressões dessa razão, desse deísmo, desse espírito, estariam, como se fala, justificados desde a priori. Né? Então, o socialismo seria derivado dessa natureza malévola, dessa natureza vulgar, dessa natureza do estômago, né? Seria antecipada a derrota dele pela crítica diante da má natureza não natural e inumana do socialismo, do materialismo francês. A má consciência da massa contra esses intelectuais do espírito, esses defensores do espírito que seriam os filósofos. O Marx, efetivamente, vai dizer que toda essa vitória dos idealistas é uma vitória imaginária da crítica à crítica, uma crítica que se assenta sobre si mesmo, né? Terminando aqui, né? A gente deu uma passada rápida, um livro muito grande, é um livro aqui a tradução tem mais de 200 páginas, mas efetivamente tem muita coisa aqui que desce a minúcias sobre algumas controvérsias com um ou com o outro, jovem hegeliano. Então, faria uma live de 5 horas para entrar em minúcias que não são necessárias, é mais uma guia de estudo para a Sagrada Família, né? Então, a gente está chegando ao final dessa crítica, né? Para Hegel, a substância tem que ser tomada como seu processo anterior, né? Então, o conceito vira a realidade de uma substância, mas que possui um processo próprio. Assim, um processo essencial pode ser virado quanto ao autoconceito. Ou seja, no Hegel, mesmo essa substância sendo uma expressão da ideia, você pode virar o processo dessa ideia contra esse conceito, né? Esse é o que o Marx faz, ele vai pegar o processo, o método hegeliano e voltar contra esse espírito criador de si mesmo. Porque ele vai dizer que, na verdade, esse espírito é um objeto do objeto. Esse espírito não faz a humanidade que cria esse Deus à sua imagem e semelhança. O Bauer vai tirar a essencialidade desse processo e vai transformar a ideia no processo do processo. Por isso que a crítica da crítica é o processo imaginário, é o processo da ideia, e não o processo do mundo real. O eu para a autoconsciência, muito perto da loucura do berkelianismo. Quem não sabe o que é berkelianismo é o solipsismo. A única certeza que eu tenho é da minha existência, o mundo pode ser criado pela minha imaginação, que de certa feita pode ser também uma parte da imaginação de Deus, mas isso pode chegar ao narcisismo extremo, porque se Deus escolheu a minha imaginação para criar o mundo, eu mesmo posso ser Deus, né? Então, por aí vai a loucura do Berkeley, né? A crítica é um sujeito absoluto contra o mundo real. O Marx vai tomar o partido do mundo real. Bem, gente, é isso. 57 minutos, eu queria fazer 1 hora mesmo, não queria passar mais do que isso. Sobre esse livro. Não é um livro fácil. É um livro em que você tem que ter alguns conceitos filosóficos, né? Imanetismo, gnosiologia, idealismo. Então, tem muito conceito aqui que é conceito filosófico, seria interessante lê-lo
ou um dicionário de filosofia ou um dicionário de marxismo. É um livro importante, mas não é um livro crucial. Se você não ler a Sagrada Família de jeito nenhum, ler os outros livros, você continuará a ter uma boa base de marxismo, mas não tem razão para não ler a Sagrada Família. Eu acho que é menos importante, acho não, tenho certeza, perdão. Tenho certeza que é menos importante que a crítica da filosofia do direito de Hegel, é menos importante os manuscritos econômicos filosóficos e é menos importante, inclusive, do que a questão judaica. Mas é um livro de interesse, é um livro que não deve ser largado de lado. Se vocês forem ver, dos livros que eu consultei, é o que está menos marcado, é o que está mais novo, é o que tem menos grifos, né? Porque realmente eu geralmente volto a ele, já li ele algumas vezes, mas eu só volto a ele quando vou dar aula, não é um livro de consulta. Manuscritos, né? E crítica da filosofia do direito, vira e mexe, eu volto neles. Mas não é um livro que tem que ser desprezado, porque você vai vendo o crescente do Marx. Aqui o Marx já está com a ideia da autoemancipação operária proletária pronta, né? E ele ainda está tateando na economia política, ainda não chegou a miséria da filosofia, onde ele já está mandando ver na filosofia política, inclusive mandando ver no próprio do Proudhon, né? Detonando o próprio do Proudhon.